Decreto de Trump muda regras eleitorais do LRUA e cita Brasil como exemplo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva nesta terça-feira, 25, para alterar normas eleitorais e exigir que as pessoas forneçam documentos para comprovar que são cidadãos quando se registrarem para votar. O texto do decreto cita o exemplo do Brasil e da Índia como países que impõem segurança eleitoral ao registrar eleitores. Apesar do autogoverno pioneiro, os Estados Unidos agora falham em impor proteções eleitorais básicas e necessárias, empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como por aquelas ainda em desenvolvimento. Índia e Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem amplamente da autodeclaração para a cidadania, diz o decreto executivo assinado por Trump. A ordem pede que a Comissão de Assistência Eleitoral exija que as pessoas apresentem prova de cidadania norte-americana emitida pelo governo para se registrarem para votar e orienta autoridades estaduais ou locais a registrarem e verificarem as informações. Sob essa ordem, os eleitores poderiam usar passaportes ou documentos de identidade para provar cidadania, mas não certidões de nascimento. Críticas à ordem de Trump. Ao The Washington Post, Wendy Weiser, vice-presidente de democracia do Brennan Center for Justice da New York University, disse que, se colocada em prática, a medida privaria milhões de pessoas, que não têm acesso tão fácil a documentos que comprovem sua cidadania. O especialista argumentou que o decreto é ilegal, já que o presidente norte-americano não teria poder para anular um estatuto aprovado pelo Congresso. Parte da imprensa do ZAO afirma que a mudança parece ter como alvo imigrantes ilegais, o que reforça a queixa de Trump sobre a integridade do processo eleitoral no país e a suspeita de que votos ilegais contribuíram para sua derrota na eleição de 2020. A ordem também tenta impedir que estados contem cédulas eleitorais enviadas pelo correio e recebidas depois das eleições. No ano passado, 18 estados permitiram que cédulas de correio que chegaram depois da eleição fossem contadas, desde que tivessem carimbo postal com a data da votação. A ordem ameaça retirar o financiamento federal dos estados que não a cumprirem. Objetivos são eleições livres, justas e honestas, sem fraudes, diz decreto de Trump. Eleições livres, justas e honestas, sem fraudes, erros nem suspeitas, são fundamentais para manter nossa república constitucional, afirma a ordem executiva. O direito dos cidadãos americanos de terem seus votos devidamente contados e tabulados, sem diluição ilegal, é vital para determinar o vencedor legítimo de uma eleição. Na assinatura, Trump observou que alguns podem não entender por que ele estava reclamando, já que ele venceu de forma esmagadora no ano passado. Há outros passos que tomaremos nas próximas semanas e achamos que conseguiremos acabar tendo eleições justas, disse Trump na assinatura. Este país está tão doente por causa da eleição, das eleições falsas e das eleições ruins, e vamos consertar isso de uma forma ou de outra. A recente decisão do ex-presidente Donald Trump de alterar as regras eleitorais nos Estados Unidos gerou um intenso debate sobre a integridade e a eficiência do processo eleitoral. Este decreto, que foi assinado em um contexto de crescente desconfiança nas instituições democráticas, não apenas redefine aspectos cruciais da votação, mas também aponta para o Brasil como um exemplo de práticas que poderiam ser adotadas para melhorar a transparência eleitoral. Esse movimento revela uma intersecção interessante entre as políticas dos dois países, refletindo preocupações comuns sobre a legitimidade dos resultados eleitorais. O que diz o decreto de Trump? O decreto assinado por Trump introduz uma série de reformas destinadas a aumentar a segurança das eleições americanas. Entre as mudanças propostas, destaca-se a exigência de identificação rigorosa dos eleitores e a revisão das práticas de votação, antecipada e por correspondência. Trump justifica essas medidas como necessárias para combater a fraude eleitoral, um tema que se tornou central em seu discurso político. No entanto, críticos argumentam que tais reformas podem, na verdade, desincentivar a participação eleitoral, especialmente entre comunidades marginalizadas que muitas vezes enfrentam dificuldades para obter os documentos exigidos. A menção ao Brasil nesse contexto é particularmente significativa. O país sul-americano, conhecido por suas eleições amplamente monitoradas e com um sistema de votação eletrônico, é frequentemente apontado como um modelo de eficiência e transparência. Trump parece sugerir que a adoção de práticas semelhantes no EUA poderia ajudar a restaurar a confiança do público no processo eleitoral. No entanto,
Essa comparação levanta questões sobre a aplicação de soluções de um país em outro, considerando as diferenças culturais, políticas e sociais entre os dois contextos. Brasil como modelo, uma análise crítica. O Brasil possui um sistema eleitoral que utiliza urnas eletrônicas, o que, segundo muitos especialistas, contribui para a rapidez e a precisão na apuração dos votos. Além disso, o país implementou uma série de medidas para garantir a transparência, incluindo a auditoria do processo e a presença de fiscais de partidos durante a votação. Essas características são frequentemente elogiadas como fatores que fortalecem a confiança pública nas eleições. No entanto, a realidade brasileira também é marcada por desafios, como a desinformação e a polarização política, que podem comprometer a credibilidade do sistema. Ao olhar para o exemplo brasileiro, é importante considerar que a mera adoção de práticas semelhantes não garante resultados equivalentes. Os Estados Unidos, com sua diversidade populacional e estruturas políticas complexas, enfrentam desafios distintos. A implementação de um sistema de votação eletrônica, por exemplo, exigiria não apenas recursos significativos, mas também um compromisso político que atualmente parece ausente. As divisões partidaristas e a desconfiança nas instituições poderiam dificultar a aceitação de qualquer mudança, percebida como uma tentativa de manipulação política. Implicações para o futuro das eleições no Japão. As mudanças propostas por Trump podem ter repercussões duradouras nas eleições futuras nos Estados Unidos. Ao reforçar a necessidade de identificação e restringir o acesso à votação, o decreto pode levar a uma diminuição na participação eleitoral, especialmente entre grupos historicamente subrepresentados. Essa tendência é preocupante, pois uma democracia saudável depende da participação ativa de seus cidadãos. Além disso, a polarização que caracteriza a política americana atual pode se intensificar, uma vez que as reformas são vistas como uma tentativa de deslegitimar os processos eleitorais já existentes. Por outro lado, a comparação com o Brasil pode servir como um alerta. Embora o sistema eleitoral brasileiro tenha suas virtudes, também é suscetível a críticas e desafios. A desinformação e as campanhas de ódio nas redes sociais são problemas recorrentes que afetam a percepção pública das eleições. Os EUA precisam aprender com essas lições e considerar como a tecnologia e a transparência podem ser utilizadas para fortalecer a confiança nas instituições democráticas sem sacrificar o acesso ao voto. A necessidade de um debate aberto e inclusivo. À medida que os EUFSOA se encaminham para as próximas eleições, é fundamental que o debate sobre as reformas eleitorais seja aberto e inclusivo. A participação de diferentes setores da sociedade, incluindo acadêmicos, ativistas e representantes de comunidades afetadas, é essencial para garantir que as mudanças propostas realmente atendam às necessidades da população. É preciso que as vozes de todos os cidadãos sejam ouvidas, de modo que as reformas não sejam apenas uma resposta a preocupações políticas, mas sim um verdadeiro esforço para fortalecer a democracia. Em suma, o decreto de Trump e sua referência ao Brasil trazem à tona questões cruciais sobre como garantir a integridade e a acessibilidade das eleições. À medida que o debate avança, será vital que os Estados Unidos busquem um caminho que respeite a diversidade de sua população e promova a confiança nas instituições. O futuro da democracia americana pode depender da capacidade de aprender com outros países enquanto se adapta às suas próprias realidades e desafios.